Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na verdade eu confesso que eu tenho percebido pessoas que para realizarem mesclagens de tabelas distintas entre diferentes planilhas, exportam estes intervalos de dados para uma outra planilha vazia, ou seja, uma planilha nova, e procedem árduas tarefas de manipulações do tipo copiar e colar, Ctrl+C e Ctrl+V, né? E acabam se perguntando se não há uma forma automática, mais viável, mais produtiva, de se executar essa tarefa, tipo um recurso no Excel que seja mais produtivo e automatizado, que inclusive elimine os riscos de erro, né? Porque às vezes você copiar e colar planilha, copiar e colar linha, você pode confundir dados, isso realmente pode trazer uma complicação na hora do resultado final. Então o vídeo de hoje, essa postagem que eu estou apresentando agora, ela visa apresentar mais uma funcionalidade do Excel que irá contribuir expressivamente para que vocês aprendam ou consolidem seus conhecimentos na ferramenta, no caso do Excel, que é o Power Query. Bom, para que falei, né, e não me apresentei. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Alexandre Guedes e desde já eu aproveito para expressar o meu sincero agradecimento pela sua participação e pelo tempo que vocês estão investindo, parando suas atividades, para assistir a mais dessa postagem aqui no canal. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho muito por hábito, sempre quando eu começo uma apresentação, uma postagem, ainda mais sobre um determinado assunto, postar uma definição. Eu não vou me ater aqui a essa leitura, até por causa do tempo, né, da atividade, para a gente não perder muito tempo. Eu vou deixar que a planilha vai ficar à disposição de vocês, e aí vocês podem ler depois direitinho, para aqueles que não conhecem o que é o Power Query, né, que é uma ferramenta de preparação e transformação de dados integrada em produtos Microsoft como Excel e Power BI, que permite importar dados de diversas fontes, limpá-los, formatá-los, prepará-los para análise. Essa é a atividade que a gente vai fazer hoje, tá? Então, apesar dessa breve descrição do Power Query, que na verdade vai muito mais além do que o presente objetivo, né? Que a única funcionalidade que eu vou apresentar hoje é mesclar tabelas, né? E o Power Query vai muito mais além disso. Então, eu espero que sugiro que vocês assistam o vídeo até o final, pois dependendo do tempo, apresentarei ainda alguns recursos adicionais. Vamos ver como é que a gente vai decorrer aí na atividade. Tá bom? Então, bora para as planilhas. Então, eu tenho aqui a planilha de vendas, composta das seguintes colunas: Part Number, produto, valor unitário, quantidade vendida, vendedor e cliente. E tem a tabela de estoque, que é a Part Number, produto e a quantidade de estoque. Qual é a finalidade? Mesclar essas duas tabelas, ou seja, trazer essa coluna de estoque para dentro dessa planilha de coluna de vendas. Pô, Guedes, não seria mais simples se nós simplesmente abríssemos uma linha aqui, uma coluna aqui adicional e copiássemos o dado e colássemos e fizéssemos o trabalho de comparação? Em tese, sim, né? É uma opção. Mas a finalidade aqui do exercício, da postagem, é apresentar para vocês o recurso do Power Query, tá? Então, a primeira atividade que a gente deve fazer é transformar, isso aqui na verdade não é uma tabela, isso é um intervalo de dados, né? Existe uma diferença muito grande entre você formatar a tabela e formatar como tabela. Quando você formata a tabela, você bota aqui linhas, você muda a cor, você muda a fonte, né, altera um formato, enfim. Isso é formatar a tabela. Formatar como tabela significa tornar esse intervalo aqui dinâmico. Então, para a atividade do Power Query e qualquer outra que você queira fazer, que envolva a manipulação de dados, é extremamente importante que você proceda dessa forma. Como é que a gente faz isso? Vem aqui na página inicial,
formatar como tabela e escolhe um design qualquer. Eu normalmente gosto de escolher esse design aqui. Tá? Minha tabela tem cabeçalhos, deixa marcado, pronto, está formatado. E aí o que a gente pode fazer? Vem aqui em design da tabela, nome da tabela, vamos dar um nome a essa tabela aqui. Está ativado ali o Caps Lock, né? TBL. Vendas. Tá? Vamos agora aqui na planilha de estoque e vamos fazer a mesma coisa. Selecionamos o intervalo de dados, página inicial, formatar como tabela, escolhemos o mesmo padrão, design da tabela, nome da tabela, vamos lá, TBL, underline, estoque. Pronto, está dado o nome. E agora o que a gente faz? A gente vem aqui, seleciona a tabela de dados, seleciona a tabela, vamos aqui na guia dados, em obter dado nós temos aqui da tabela intervalo. Clicamos ela e vai abrir o editor do Power Query. A princípio normal, tá? Essa aqui é a telinha do editor do Power Query. Foi feita a consulta, foi criado aqui o nome TBL Vendas e você tem as colunas, part number, produto, valor unitário, quantidade vendida, vendedor, cliente. A gente pode inclusive formatar aqui alguns campos, mas eu vou deixar para fazer isso no final. O que a gente faz agora? Vemos aqui em fechar e carregar. Fechar e carregar para. Vai abrir uma caixa de diálogo e colocamos aqui, nova planilha. Vai dar um tempinho, vai carregar. Está lá carregada a nova planilha, foi feita uma consulta, uma conexão. Você pode inclusive alterar esse modelo aqui, tá? Está aqui verdinho, você vem aqui em design de tabela, escolhe um padrão, por exemplo, a gente está trabalhando num padrãozinho azul, né? Eu adoro trabalhar nesse padrão. Tem até aqui o que a gente já estava trabalhando, vamos mantê-lo. Ok? Perfeito. Vamos agora na planilha estoque. Mesma coisa, na tabela de estoque, dados, da tabela intervalo. E está lá feita, mesma coisa, formatar, fechar e carregar para nova planilha, carregou. Vamos alterar o formato, ok? Inclusive eu vou movê-la para deixar ela próxima da outra, tá? E aí nós estamos com as duas tabelas. E agora, o que a gente faz? Clicamos aqui em tabela vendas. Vamos aqui na parte da guia dados, vamos em obter dados e combinar consultas. Em combinar consultas nós vamos escolher mesclar. Ele vai abrir aqui uma caixa de diálogo, tá? Onde a gente tem a tabela que está carregada. E a gente escolhe qual é a tabela que a gente quer mesclar, que é a tabela de estoque. Quais são só que a gente tem aqui duas colunas que são idênticas, né, que é a coluna de part number e a coluna de produto. Vamos selecionar a coluna de part number, que é comum às duas, tá? E que tipo de função a gente não mexe, não deixa tudo como está. A seleção corresponde a 8 linhas da primeira tabela, está correto. Damos um OK. A partir desse momento que a gente dá um OK, o editor do Power Query, ele abre uma nova consulta.
com o nome de mesclar um, que inclusive a gente pode alterar esse nome aqui. E a gente pode alterar esse número aqui, por exemplo, para vamos botar aqui TBL underline vendas underline estoque. Damos um OK. Veja que já alterou. Esses campos aqui servem para a gente fazer o quê? Para que a gente possa verificar se a formatação está correta. Então vamos lá. Part number. Formação de texto. Tá OK. Produto. Formatação de texto. Valor unitário. Vou colocar em moeda. Quantidade vendida. Vou deixar em número inteiro. Vendedor. Vou deixar em texto. Cliente. Vou deixar em texto. E vocês vão observar que a coluna que foi criada trazendo a tabela de estoque, ela tem esse símbolozinho aqui. E ela está toda como linha. O que a gente faz? A gente clica nesse botão, ele vai expandir. E aqui você seleciona quais os campos que você quer que ele traga da nova tabela. Eu vou trazer só o campo de quantidade de estoque. Pronto, está lá. Quantidade de estoque. E com isso a gente criou o número inteiro, a gente criou uma tabela nova. Inclusive a gente pode fazer o seguinte. Eu posso aproveitar o Power Query e adicionar colunas aqui. Então eu vou adicionar duas colunas, tá? A primeira coluna vamos ver aqui. A gente vem aqui, clica nela. Vamos em adicionar coluna. Coluna personalizada. Ele vai abrir o nome da coluna que você quer. E eu vou colocar quantidade de estoque atual. Quantidade estoque atual. Vou inserir a fórmula. Aqui no coluna disponível tem a fórmula. Quantidade de estoque atual. Qual que é? É a tabela atual da quantidade de estoque. Duplo clique. Menos a quantidade vendida. Dou um OK. Pronto, ele me deu a quantidade atual de estoque. E eu vou adicionar mais uma coluna. Então vamos aqui no menu adicionar coluna. Coluna personalizada. Tem aqui o nome. E eu vou dar um nome de valor total de venda. Valor total da venda. Que na verdade vai ser igual ao valor unitário vezes a quantidade vendida. OK. E aqui eu clico aqui nesse campo, moeda. Pronto, temos uma tabela nova formatada no Power Query. Com isso a gente volta aqui ao menu inicial, na página inicial, fechar e carregar para. Nova planilha. Ele traz aqui a tabela de venda, a planilha nova que nós fizemos e está aqui em configuração. Vemos aqui no design de tabela,
Formatamos e temos aqui então a nova tabela formada com as colunas que nós desejávamos saber, que é a quantidade de estoque atual, comparando com o valor da quantidade que foi vendida, tá? O valor total de venda. Vamos formatar esses valores aqui. Valor unitário eu vou selecionar aqui, vamos na página inicial, vou colocar em contábil. Valor total da venda. Vou colocar em contábil. Veja, quando eu expliquei para vocês que era importante formatar como tabela, por quê? O intervalo fica automatizado. Eu vou criar duas novas colunas aqui, tá? Essas duas novas colunas que eu vou criar, uma se chama alarme. A gente já está com 15 minutos de... Veja que ele criou todos os campos, tá? E nesse coluna alarme, eu vou fazer o seguinte. Ele vai ser igual à quantidade atual de estoque. Ele já copia para todas as células, tá? Eu venho aqui em formatação condicional, nova regra, seleciono formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Em estilo de formatação, eu venho em conjunto de ícones. E eu vou botar aqui para mostrar somente os ícones, verdinho, amarelo ou vermelho. Então eu vou ter o seguinte, quando for maior ou igual a 20, vamos botar aqui o número, né? Em percentual. Quando for maior ou igual a 20, ele vai ficar verdinho. Vamos mudar aqui para número. Quando for maior ou igual a 15, ele vai ficar amarelinho. Vinte, 15, menor que 15. E tudo que for menor que 15, ele vai ficar em vermelho. Damos um OK. Opa, pera aí, deixa eu ver aqui. Ah, sim, tá certo. Olha, olha. Ali estava 10. Então é 20. Modifica aqui para número. Vou botar aqui o número. A gente botou que fosse 15 para ficar em atenção. E tudo que for menor vai ficar vermelho. Então ele está amarelo, tá certo. Eu vou pegar o pincel de formatação, vou copiar para baixo e vamos lá. Então
10. Ele está em atenção. Em 20 ele está verdinho, em 5 ele está vermelho. 20 ele está verdinho, em 15 ele está amarelo. E podemos ainda, se vocês me permitem, vou criar mais uma coluna aqui, chamada ação. Nessa coluna ação, eu vou apagar aqui, vou inserir uma coluna, uma função C. Então, por exemplo, vamos ter lá, se a coluna H10, vamos botar aqui normal, se H10, perdão, H2 for maior ou igual a 20, ponto e vírgula, abre aspas, vai ser acompanhar, fecha aspas, se H2 for maior ou igual a 10, ponto e vírgula, abre aspas, atenção, fecha aspas, caso contrário, vai ser vermelhinho, vai ter que ser repor estoque, fecha aspas, fecha duas vezes, beleza, então vamos lá, ele está amarelo, atenção, está verdinho acompanhar, vermelho repor estoque. Essa é uma das funções de você ter a tabela formatada como, ter um intervalo formatado como tabela. Você viu que ele jogou a fórmula para todas as demais colunas, todas as demais linhas, né? Aí o que a gente faz aqui? Formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Venho aqui e coloco, se K2 travou a coluna, F4 uma, duas, três vezes para formatar a coluna, for igual a acompanhar,
Eita, ô Guedes, digitando errado. Foi igual a acompanhar. Vamos formatar. Vamos formatar só a fonte, tá? Negrito. Se for acompanhar, vai ser laranja. Formatar. Ah, não, se for acompanhar é verdinho, perdão. Vamos lá. Formatar regra, gerenciar regra. Editar regra. Acompanhar. É verde. Ok. Aplicar. Ok. Vamos lá, condicional nova regra. Usar nova fórmula para determinar. Igual. K2. F4. 1, 2, 3 vezes para bloquear a coluna. For igual a atenção. Atenção. Esse sim é laranjinha. Formatar. Negrito. Cor. Laranja. Ok. Já ficou laranja. Se for igual, nova regra. Formatar. K2. Travando. Coluna 1, 2, 3. Igual a repor estoque negrito verdinho não, opa, repor estoque é vermelhão. Vamos lá, formatou. Aí o que a gente faz? Pincel de formatação, joga para todas as demais células. E aí a gente tem, então, feito a planilha com os dados todos que a gente precisa saber. Agora aqui é o que eu costumo dizer. O céu é o limite. Então o que a gente poderia fazer aqui se a gente tivesse mais tempo? Abrir uma nova planilha, criar uma tabela, uma pivot table, né? Uma tabela dinâmica. Acabei falando o nome em inglês, esqueci do nome em português. Criar uma tabela dinâmica, criar uma segmentação de dados e fazer. Mas como ela está formatada como tabela, se vocês quiserem saber os produtos que é necessário apenas para repor estoque, basta clicar aqui no filtro, repor estoque, ele vai mostrar que tem que repor estoque a caixa de som e o ring light. Ok? Se você quiser saber para quantas vendas foram feitas para o cliente Supercenter, você tem aqui R$8.100. Então veja que você, apesar de você não ter criado uma tabela dinâmica, uma segmentação de dados, a gente tem condição de fazer através do filtro obter os resultados. Bom, gente, isso era o que eu queria mostrar para vocês sobre a questão do Power Query, tá? Como é fácil a gente montar a tabela, mesclar tabelas dentro de uma mesma planilha, tabelas diferentes dentro de uma mesma planilha. Dentro de uma mesma planilha não, em planilhas distintas, né, conforme vocês viram. Aqui está a planilha original de estoque, aqui está a planilha original de vendas.
e aqui está o que ela se tornou, desde que estejam dentro do mesmo arquivo, tá bom? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, espero que o recurso tenha trazido conhecimento para vocês, ou pelo menos aprimorado o nível de conhecimento. Espero que vocês tenham curtido. Então, caso tenham gostado, né, as curtidas são importantes, mas mais que isso, é importante vocês fazerem comentários, tá, pessoal? É muito importante eu poder ter uma noção para saber se o projeto que está sendo desenvolvido, se esse tipo de trabalho que está sendo feito, essa proposta desse tipo de assunto é válido, se não é, se foi bom, se não foi, o que ficou faltando. Enfim, não deixem de deixar seus comentários a respeito não, tá bom? E aqui, na tela final, eu incentivo vocês a se inscreverem no canal, tá? Deixo aqui como contato o link para planilhas que já foram publicadas, tá? Arquivos que já foram publicados. Esse criar contatos aqui é bem interessante, que você não digita código, não cria macro, não tem VBA, é só através de formatação. Esse arquivozinho aqui também que eu fiz sobre os 6 truques de utilização do PROC-V, que é muito pouco ensinado aí pelos cursos, pelos consultores. São truques completamente novos, bem interessantes. E as formas de contato que vocês têm comigo, através de e-mail, através de Instagram. E caso desejem saber quem é o Alexandre Guedes, o que ele já fez aí na vida, qual é o perfil dessa pessoa, eu deixo aqui meus contatos do LinkedIn, tá bom? Bom, quase 30 minutos aí de vídeo, desculpe aí o tempo, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos, um forte abraço e até a próxima postagem.